Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme e nesse 1º de novembro, né, começo do penúltimo mês do ano, né, um ano bastante turbulento, bastante complicado, mas também com algumas esperanças, como, por exemplo, como a questão da vacinação para sairmos, né, desta pandemia, né? Estamos aqui dando continuidade aos nossos trabalhos, às nossas entrevistas, do canal. E hoje eu convidei o Ramon Carreira, né, para a gente bater um papo aqui sobre a PEC 32. Então, antes da gente começar, Ramon, por favor, se apresente. Bem, boa tarde. Meu nome é Ramon Carreira, sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Sou ex-diretor de Cinto de Justiça e um dos integrantes do MUSP, que é o Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais. Então já vamos à primeira pergunta, né? O que é a PEC 32 e por que ela é um ataque tanto para os servidores e tanto também para os trabalhadores de modo geral? Então, na verdade, o que o governo está colocando é que a questão da PEC vem para poder modernizar o Estado brasileiro. E a gente sabe que não é isso de fato, né? A PEC ela busca uma nova forma de ingresso na carreira pública. Então, o governo vende a questão de trazer uma modernidade para o Estado, quando na verdade não é isso. A PEC ela muda a forma de ingresso na carreira pública, ela cria as carreiras que são típicas de Estado e ela traz ali no seu bojo uma grande incongruência aí face à Constituição de 1988. Por quê? A Constituição estabeleceu normas para ingressar na carreira pública e acabou com aquele apadrinhamento. A PEC 32 vai na contramão da Constituição. Por quê? Conforme está proposto, o artigo 37A na PEC, ele fala que a forma pode se dar mediante vínculo de cooperação, onde você consegue fazer um contrato temporário que dura 10 anos, ou seja, uma década, e você deixa de fazer concurso público. Aí é uma forma de ingresso simples. Isso remete muito ao mal que a gente vive aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o tempo das OS, das organizações sociais, que estavam no bojo da corrupção do governo Sérgio Cabral. É pelas OS que saía, né, o dinheiro relacionado à corrupção na área da saúde e que chegou até a bater no atual ex-vice-governador, né, o Witzel, que foi eleito aí para a última legislatura, também envolvido em casos de corrupção devido às OS. Por que eu estou falando essa questão das OS? Porque é exatamente através desse sistema que o governo federal tenta legitimar a entrada dessas organizações sociais no serviço público em detrimento do concurso público. E é justamente por meio das OS que acabam acontecendo os maiores casos de corrupção, né? Que você tem o serviço público sendo prestado por quem não fez concurso e simplesmente celebrou um contrato com a administração. A PEC ela é tão ruim que ela utiliza os próprios recursos públicos, a infraestrutura pública e permite a contratação, a celebração de acordo com o particular. Mas qual é o efeito danoso disso aí? A gente acabou de viver agora a CPI da pandemia, né? E quem denunciou todo aquele esquema foi quem? Exatamente um servidor público. Por quê? Porque ele não tinha rabo preso, porque o cargo dele não foi ocupado por apadrinhamento. Então, quando você
traz uma proposta dessa, como a PEC 32, você deixa de ter a isenção e você deixa de atuar mesmo com imparcialidade. E você acaba ficando com o rabo preso e, obviamente, não vai denunciar aquele gestor, porque você precisa daquele emprego. Então, é uma PEC que aumenta exponencialmente a probabilidade de haver corrupção e, principalmente, de ser uma PEC do toma lá da cá. Por isso que o pessoal fala que é a PEC da rachadinha, que é você empregar alguém no serviço público que tem um compromisso não com a sociedade, mas sim com o político, com o parlamentar. E é exatamente isso aí que a gente quer evitar. E outra coisa, a PEC traz também, sob o pretexto, né, da modernização do Estado brasileiro, da redução da quantidade de serviços públicos ofertados. E aí, Guilherme, eu queria levar só uma reflexão. Como é que você reduz a quantidade de horas de uma educação? Como é que você reduz o serviço de educação? Como é que você reduz o serviço de saúde? Como é que você reduz em 25% o serviço de segurança? Alguém vai sofrer na outra ponta. E aí, a PEC vai aumentar, obviamente, a desigualdade social. Num país como o nosso, nós temos 20 milhões de famintos aí, de pessoas que passam fome atualmente. É no serviço público que essas pessoas encontram uma igualdade, uma possibilidade de atendimento. Aí a gente olha para a questão da saúde, olha para a questão da educação. Quando o Estado se exime de prestar esse serviço, você só vai conseguir obtê-lo se você tiver dinheiro para pagar. Ou seja, é uma PEC que, acima de tudo, vai aumentar a desigualdade social no nosso país. É isso. Certo, né? Outra coisa que eu queria perguntar aqui, né, é esse discurso, né, que é um discurso da ideologia dominante, de que o servidor público seria um cara vagabundo, um cara que é privilegiado e tudo mais. Aí eu queria te perguntar, primeiramente, a serviço de quem está esse discurso, né, e qual que é a verdadeira realidade do servidor público hoje no país? Então, vamos lá. Eu vou falar especificamente sobre a questão aqui do Estado do Rio de Janeiro. A gente está sem qualquer reajuste desde 2014, ou seja, 7 anos aí, né? A gente está há 7 anos sem qualquer recomposição de perdas inflacionárias. O servidor público não ganha FGTS. É por isso que nós temos uma coisa que o governo quer tirar, que é o triênio. Ou seja, a cada 3 anos, você tem uma recomposição dos salários para poder compensar. E a média de salários do servidor público gira em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. E os servidores municipais ganham muito menos. Então, é uma grande covardia. Essa reforma não atinge os membros de poder. Quem são os membros de poder? Magistrados, promotores, defensores públicos. Para esses aí, né, a PEC não vai atingir. Então, ou seja, para quem está no alto da cadeia, ela não muda nada. Ela vai atingir, vai congelar os salários, ela vai atingir em cheio aquele servidor ali que está bem na base da pirâmide, que é quem, na verdade, presta o serviço público para a sociedade. E quando a gente fala em redução da jornada de trabalho, que é a redução em até 25%, que é o que prega a PEC, você não só reduz o salário, não. Você reduz a prestação do serviço. Quem vai pagar essa conta, obviamente, isso vai se refletir diretamente na sociedade. Então, é uma PEC que não atinge, na verdade, aqueles que ganham os super salários, mas sim a maioria, eu posso te dizer, mais de 90% dos servidores aí que têm os salários extremamente baixos, né? É isso. Sim, não foi a primeira vez que você cita aqui a modernização do Estado, né? Que é um discurso que a gente escuta que é bastante vago, né? O que está por trás desse discurso da modernização do Estado? Então, o argumento do governo que está por trás desse discurso da modernização do Estado, ele fala que é a forma de você dar mais rapidez
né, na questão da máquina pública. Mas a gente tem que saber e lembrar o seguinte: se os servidores hoje em dia não fazem mais, não prestam um serviço melhor, é porque falta funcionário. Para você ter uma ideia, há uma década, aqui no Rio, passados 10 anos, de torno de 6 mil policiais, por aí, de 6 a 7 mil policiais civis, e a população aumentou. Aí eu te pergunto, a gente tinha que ter mais polícia para poder trazer uma sensação de segurança e combater a criminalidade. No judiciário, nós já fomos muito mais servidores, a gente já chegou a ter quase 20 mil. Hoje em dia, somos cerca de 13 mil servidores na ativa, no judiciário estadual. Ou seja, o número de processos aumenta e o número de servidores diminui. Isso vai se refletir na qualidade da prestação de serviço. E aí você vem falar, a pessoa, né, quem defende, né, a PEC, vem falar em modernidade do Estado, modernidade da administração. Isso não é modernidade, não. Quando você opta por fazer um vínculo, uma contratação sem concurso público, na base do apadrinhamento, isso vai precarizar o serviço e, com certeza, a gente vai ter uma prestação de serviço muito pior. Com certeza absoluta. Então, essa pecha, né, tudo isso que ele fala em termos de modernização, isso não reflete a realidade. Com certeza não. Se o governo tivesse proposto, né, de verdade, se ele quisesse modernizar o serviço público, ele investiria em tecnologia, ele investiria em curso de aperfeiçoamento, ele investiria em valorização do servidor, e é exatamente isso que a gente não vê. O governo vai sempre na contramão, sempre querendo enxugar os gastos, mas a gente não tem muitas vezes o mínimo para poder trabalhar. É exatamente isso. Sim, esse discurso também pode ser considerado um discurso neoliberal, né? No seu entendimento? Sim, com certeza, principalmente porque a nossa Constituição Cidadã, quando ela foi aprovada em 1988, o Estado brasileiro é um Estado provedor, né? É um Estado que ele é fomentador. Ele foi a concepção dele quando ele foi pensado, na verdade, era de fazer o provimento, de prover a sociedade. Por isso que os nossos direitos lá na Constituição falam em educação, saúde, trabalho, livre iniciativa, era tudo isso, mas não em concorrência com o particular. O particular faria a complementação do que o Estado não conseguisse prover. E a lógica hoje está completamente invertida. O objetivo do governo atual, né, é uma política que já vem há alguns anos, desde aí do governo Temer, do governo FHC, a gente vê que é um Estado que ele tenta se retirar da economia e deixar para o particular fazer esse serviço, né? Então, realmente, é uma política neoliberal, uma política de redução do Estado e é uma política que aumenta a desigualdade social, com certeza. Certo. Uma das coisas que da chamada política neoliberal é que muitos pregam, né, a diminuição do Estado, né? Só que ao mesmo tempo, né, ataca o servidor público, mas não ataca, por exemplo, a dívida pública, que casca muito mais do que o serviço público. E como que fica essa situação? Então, na verdade, você tocou num ponto muito importante aí, que é a questão da dívida pública, mas tem um ponto que a gente tem que trazer para o debate, que é a questão do superávit primário. O governo gasta com superávit primário, que são os juros da dívida, né? Ele economiza o dinheiro aqui dentro, deixa de fomentar, deixa de investir na sociedade, deixa de promover um Estado mais forte para poder pagar juros da dívida para banqueiro. Isso pode parecer um discurso repetitivo, mas não é, porque é exatamente assim que funciona. Pra você ter uma ideia, Guilherme, a gente hoje está diante de um problema aí. O governo acabou com Bolsa Família, né? Que era um programa que existia muito bem sucedido, que existia há 18 anos, e criou o chamado Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil não tem previsão orçamentária, ele não sabe de onde vai tirar o dinheiro, e ele é um programa completamente eleitoreiro, porque ele só vai até o final de 2022. Aí agora ele criou atabalhoadamente uma PEC
a PEC dos precatórios. O que é isso? Precatórios são títulos públicos que, quando a União, o governo federal, perde uma ação na justiça, se ele for maior do que 60 salários mínimos, vai entrar numa lista de precatório. Então, ou seja, o governo hoje quer dar um calote, não quer pagar esses precatórios para poder custear uma parte desse Auxílio Brasil e outra parte do dinheiro que vai sobrar, que é a grande maioria, são 70 bilhões aí, distribuir entre emendas parlamentares para os deputados federais. Um projeto completamente eleitoreiro. E é aí que a gente olha, onde que está a população nisso aí, né? A gente não vê. O governo tinha outras formas de fazer a economia, o governo tinha outras formas de melhorar a questão do serviço público. Novamente, a gente está saindo de uma pandemia e o que os outros países fizeram? Investiram nos serviços públicos. Exatamente isso que eles fizeram. E o governo aqui não. Ele vai na contramão. Mas isso para a gente, infelizmente, não é novidade, né? Um governo que não prega a defesa de vacina, um governo que não protege a sociedade, que a gente teve aí mais de 600 mil mortes no nosso país, uma escalada da pobreza e da fome em progressão geométrica, assim. A gente teve um aumento da miserabilidade aqui no país nos últimos 2 anos, numa escala completamente desproporcional. São milhões de pessoas que voltaram a ter a condição de vida classificada como abaixo da linha da pobreza. E é importante a gente falar isso porque é no serviço público que essas pessoas que não têm recurso encontram amparo na questão social. Então, o serviço público é fundamental para essas pessoas, sobretudo como uma forma de promover a igualdade no nosso país. Perfeito, maravilha, né? Então, eu queria que você aprofundasse então essa parte que você coloca da questão a relação da pandemia e com os serviços públicos. O que a pandemia mostra da importância dos serviços públicos? Guilherme, essa pergunta é muito importante. Essa sua colocação é muito importante porque a gente traz a questão do SUS. Muita gente até nem parou para pensar qual é o conceito do SUS, para que serve o SUS, mas foi nesse momento de pandemia que ele se mostrou mais presente e mais necessário. Nosso país é um dos líderes do mundo em produção de vacina. É inadmissível a gente ter passado por essa situação que a gente passou. Nós temos experiência, somos um dos 8 países do mundo que mais tem experiência para produzir vacina, com capacidade para produzir vacina. Isso é graças ao SUS. E foi no SUS que essas pessoas encontraram, com todas as dificuldades, um amparo para essa questão da pandemia. Foi graças ao SUS que o resultado não foi pior, porque certamente se a gente não tivesse um serviço público na área da saúde, com todas as mazelas que a gente tem, por falta de investimento dos governantes, por corrupção, por roubo, por desvio de recurso público, ainda assim, se a gente não tivesse o SUS da forma como a gente tem, o nosso país teria hoje um número muito maior de vitimados. O SUS mostrou a importância do serviço público como forma de você promover um amparo para a sociedade. Certo. E eu queria que você comentasse aqui, né, o que as organizações sindicais, né, ligadas ao serviço público estão fazendo em relação a esse ataque. Na verdade, a gente tem participado de atos constantemente, né, nos estados, nos municípios e principalmente nos aeroportos, e mostrando para os deputados federais que quem votar não volta. Então, o deputado que apoiar a PEC 32, o deputado que apoiar essa PEC da rachadinha, o deputado que apoiar essa PEC que enfraquece o Estado brasileiro e nos enche de vergonha, né, porque é um claro apadrinhamento político, o deputado que apoiar isso, esse deputado não volta. A gente vai estampar o rosto dele em tudo que é meio possível de comunicação para mostrar que essa conta vai ser cobrada. E ele vai ter a parcela de culpa nisso, em estar fazendo o Estado encolher. Porque, na verdade, é isso. Quando você deixa de prestar serviço público, você está encolhendo o Estado e aumentando a desigualdade social.
E tem surtido o efeito isso? Esse negócio de cobrar os Tem sim, deputados? Os deputados? tem sim, tem porque hoje o governo não tem maioria para aprovar a PEC. E é importante a gente transmitir isso para as pessoas, mas a gente não pode esmorecer, porque na contramão disso aí, é o que eu falei lá atrás, uma coisa está sempre relacionada. Quando ele tenta aprovar a PEC dos precatórios, ele tenta liberar alguns bilhões de reais para tentar comprar os votos de alguns deputados que estão se mostrando contra a PEC 32 através de emenda. Fornece dinheiro, fornece recurso, oferece emenda ao deputado para ele votar favorável à PEC 32. Só que o governo hoje não tem mais dinheiro para fazer isso. Como que ele quer fazer isso? Através da PEC dos precatórios, que também não está fácil de passar, não. Certo. Outra questão que é colocada ainda naquele debate aí que a gente estava fazendo, né, qual é a situação do servidor público, é a questão dos privilégios, né? É, primeiramente, o que é ter privilégios para você? É o salário do servidor ou é o salário do deputado? Na verdade, a gente tem que separar primeiro a questão de grau de importância e de responsabilidade. A grande maioria dos servidores não pode ser chamada de privilegiado, porque a grande maioria recebe menos do que 3 salários mínimos. Então, assim, é como eu falei lá no início, se a gente olhar para o município, a gente vai ter uma realidade, para os servidores do Estado, outra realidade, e para os servidores federais, outra realidade. Agora, privilegiado é o membro de poder, é o parlamentar, e quando eu falo membro de poder, é o Ministério Público, é o juiz, é o defensor, esses que não estão relacionados na PEC 32. Certo. Outra questão que acho que a gente tinha que levantar aqui, né, é o que acho que está relacionado é o contexto, né? Contexto que essa PEC está sendo aplicada. Eu queria que você falasse assim um contexto político, né, desse ataque ou de outros ataques que estão aí na lista, que vão afetar a vida dos trabalhadores. Queria que você comentasse isso. Essa questão que você está colocando também é muito importante, mas eu friso, a gente tem que sempre levar para a sociedade um debate de que, por exemplo, a questão da PEC 32, que representa uma política desse governo, que é o desmonte do Estado brasileiro, em detrimento de você deixar o serviço para o particular fornecer, além de você aumentar a desigualdade social e você enfraquecer o serviço público, é uma PEC para atender interesses de grupos. E aí são grupos que querem entrar na área da educação, na área da saúde, mas não querem fazer aquele trabalho que é o trabalho fomentador. Essa parte vai continuar para o Estado, ou seja, vai ficar algo cada vez mais caro, mais custoso para o Estado e principalmente com o aumento da desigualdade social. É aquilo que eu falei no início também. Vai poder utilizar o serviço com, com a diminuição do Estado, né? Aquele que tem dinheiro para pagar, e que é diferente da lógica do serviço público, que é gratuito, é universal e é para todo mundo. Certo. E também acho que as pessoas conversam muito em relação à questão né, em relação à questão, agora fugiu na memória, né, enfim, mudando a pergunta, e os sindicatos têm planejado além dessa iniciativa, outras, como por exemplo uma paralisação geral? Então, na verdade, a gente tem pensado sim sobre a questão da PEC, tem refletido sobre isso, mas a gente entende que o momento hoje é de pressionar os deputados. A gente está no ano que é véspera de eleição, pressionar os deputados para que eles entendam que a sociedade não quer a PEC 32. E esse tem sido o nosso papel, pressionar os deputados, colocar esse discurso para a sociedade e mostrar.
que o grande prejudicado não vai ser só o servidor, mas principalmente a sociedade. Eu volto a falar, que deixa de ter acesso àquele serviço público que é gratuito e é universal. Sim, eu lembrei agora da pergunta em relação da melhoria do servidor, do trabalho do serviço público, né? Que é uma coisa que precisa ser discutida aqui também, né? Há 2 semanas atrás, né? Eu tive que fazer uma viagem de emergência para Campinas por questões particulares e eu fui no pronto-socorro da Unicamp, né? E chegando lá me assustou bastante porque nem parecia que tinha uma pandemia, né? As pessoas tudo juntas, né? Um cenário bastante complicado. E o que mostra, né, que é o resultado da política de sucateamento do Estado, né? Como que faz para reverter isso? Tipo, né, qual que é a importância de né, revogar medidas como, por exemplo, a PEC do limite do teto dos gastos para que o serviço público de fato melhore? Porque isso atinge a vida do trabalhador e se a gente não tem uma política para isso, o outro lado tem, né? Que é a política a suposta política que privatiza que melhora. Alô, Ramon? Cortou um pouco seu áudio no final, mas eu consegui ouvir, consegui compreender a pergunta. Na verdade, a gente precisaria deixar de ter uma política de governo, primeiro de tudo, para virar uma política de Estado. O que a gente sente muita falta no serviço público é de uma política de governança. O que é isso? É você dar continuidade ao trabalho, independentemente de qual seja o governo. Então, é você ter em mente que para você prestar um bom serviço público, por exemplo, na área da saúde, você precisa ter um médico bem remunerado, você precisa ter medicamento, você precisa ter equipamento, você precisa ter uma instalação adequada, sabe? E você precisa ter uma campanha permanente de valorização do serviço e de entendimento daquele serviço. Isso é que a gente não enxerga no serviço público, que a culpa não é do servidor. A culpa não é do servidor, a culpa, na verdade, é do governante que não consegue enxergar essa questão do serviço público como uma continuidade, como um legado que ele precisa deixar para o próximo governo, para a população, para o próximo gestor que for entrar. É basicamente isso aí. O que a gente enxerga hoje, essa questão do sucateamento, vai ao encontro dessa questão do limite do teto de gastos, que o governo tenta mudar hoje por uma medida eleitoreira, mas fundamentalmente porque a gente não enxerga uma política de governança, que é você ter um trabalho em continuidade, né, de modo que você consiga dar andamento naquilo ali, independentemente de qual for o governo. E como fazer isso num momento onde, né, a gente tem onde o Brasil ainda sofre as consequências de um golpe institucional, né, e que com governos, né, tão avesso ao serviço público? Bem, existe uma possibilidade, é trocar o governo. É trocar o governo que está aí. Não tem jeito, não tem o que fazer, porque é uma mentalidade de governo. Volto a falar, não é uma política de Estado, é uma mentalidade desse governo de diminuir o Estado, de você desrespeitar a Constituição, de você deixar de ter um país fomentador, que é o nosso Estado, e transformar ele num Estado mínimo. Isso não funciona aqui, principalmente por causa da desigualdade social que a gente tem. A alternativa hoje é trocar o governo. Não tem jeito. Essa é a única alternativa. É trocar o governo, trocar essa concepção, essa mentalidade que a gente tem do governo atual. Sim, perfeito. Sim, eu acho muito interessante isso que você coloca aqui, ô Ramon, porque você entra num ponto que acho que a gente precisaria conversar aqui também, né? Que em relação, né, que eu sempre pergunto
para lideranças, né, do movimento sindical, partidárias, tira o governo agora ou espera para 2022? Espera, tem que esperar. Tem que esperar, porque se a gente tira, ele alega que havia um medo dele não ser reeleito. É uma questão muito, muito delicada, mas eu acho que a gente tem que esperar e fazer a questão de uma forma correta. É tirar no voto, é deixar esse governo desidratar, e infelizmente a sociedade vai sofrer ainda bastante com isso, com o aumento da desigualdade, com o aumento do custo de vida, mas não tem outro jeito. É um mal necessário para a gente poder respirar lá na frente e tentar recuperar todo esse retrocesso que a gente vem sofrendo na área da cultura, na área da educação, na área da saúde, na área do país em si, né? O encontro do G20 mostrou isso, como o Brasil está desrespeitado e desacreditado lá fora, né? Eu acho que é isso. É esperar, não tem jeito. Mas você não acredita, né, na possibilidade de tirar ele agora? Porque, né, do jeito que as coisas dão, será que o Brasil aguenta até o ano que vem? Olha, francamente, assim, sair ele não sai. O governo hoje, querendo ou não, ele tem uma boa parte do Congresso nas mãos, o que não seria possível a gente ter um processo de impeachment, eu vejo dessa forma, e a preocupação que eu tenho, eu conversava isso hoje com os meus colegas de trabalho, sou servidor, estou trabalhando hoje, estou em regime de plantão, você vendo que perde, que aceita democrático, e outra coisa é um cara que tenta dar um golpe a todo momento e se manter no poder a qualquer custo. Pergunta que a gente faz é como que esse cara vai entregar o país. A gente vai ter muito trabalho aí para poder reconstruir a nossa nação. Mas o brasileiro é persistente, o brasileiro é inteligente e com certeza ano que vem ele vai conseguir dar o troco. Ele vai entender que esse tipo de governo que a gente tem hoje não serve para a gente, não serve para o nosso povo. Certo. Você está aí no trabalho? Só para saber só. Meu trabalho, estou no trabalho. Ah, Aí tá. tirei meu horário de almoço aqui para poder estar conversando com você. Tá, então dá um toque para mim depois no privado aqui, se quando que é para parar, para, né, não te prejudicar, né? Não, então tá certo, né? É, e eu queria que você fizesse então, né, uma avaliação de modo geral, por exemplo, desse mesmo governo, né, que a gente está falando, né, para que eu acho que ajuda em entender, né, a pauta específica que é a questão da PEC. Então, na verdade, o que a gente enxerga é que há um total descompromisso com a coisa pública em si, né? A gente não consegue ver. O governo está completamente perdido. A gente não consegue ver nenhuma política aí de redução da desigualdade, de fomento do Estado brasileiro. É um cara que não investe em pesquisa, não investe em tecnologia. É um cara que tem um discurso belicoso, que só fala em armar o Estado, armar o Estado, armar o Estado. Não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de uma alternativa para poder, primeiro, terem condições de comer, né? A gente tem hoje 20 milhões de pessoas passando fome no país, mas não é com um programa eleitoreiro que se encerra no final de 2022. As pessoas precisam, na verdade, que aconteça o que não aconteceu nesses 3 anos, que o presidente tome posse do cargo para o qual ele foi eleito, que até agora o país continua sem presidente. Então tá certo, então, né, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero agradecer o Ramon, né, por ter aceitado o convite, ele que foi chamado de última hora aqui, né, que na verdade o convite era pro Eduardo, mas
devido a problemas de internet, ele não conseguiu fazer, então, né, chamou o Ramon aqui para substituir ele, né? Então, quero inclusive agradecer ao Eduardo, né, por não ter feito, né, o canal perder o dia, né? Isso é bastante importante e passo aqui a bola aí de novo para o Ramon fazer as considerações finais. Bem, Guilherme, eu agradeço aí pela oportunidade e dizer que a sociedade precisa pensar primeiro sobre a questão da PEC 32 e saber que, se ela for aprovada, a gente vai ter um aumento da desigualdade social. Primeiro, porque o Estado encolhe na questão da prestação de serviço público. E segundo, a gente está vendo toda essa miséria que está se abatendo sobre o país, o aumento do desemprego, o aumento do custo de vida. Não é possível que uma pessoa que tem um mínimo de raciocínio lógico não consiga entender que, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque eu queria que o país desse certo, esse governo que está aí já mostrou claramente que não tem condições de continuar à frente do país. Mas, infelizmente, a gente vai ter que sofrer com isso aí até o final do ano que vem. E que é motivo de muita vergonha para a gente ver o nosso país participando do G20, que é um grupo que tem as 20 economias mais fortes do mundo. Eu não tenho nada contra o garçom, tá? Mas ver um presidente deslocado, em lugar dele aproveitar o momento que ele estava ali presente, frente aos chefes de Estado das nações mais ricas do mundo, de estar tentando fazer acordo comercial, acordos bilaterais, sabe, tentar melhorar a imagem do país, ele perde esse precioso tempo e fica conversando com quem não tem nada a ver, sabe? E vê nitidamente que ele estava completamente deslocado. Então, assim, o nosso país continua sem presidente e, infelizmente, ele não entendeu o alcance desse cargo. Eu espero, sinceramente, que a população entenda isso e ano que vem a gente vai ter a oportunidade de mudar isso aí, tá bom? E não a Então, PEC 32. certo, e não a PEC 32. Então, beleza, então, maravilha. Então, estamos aqui encerrando, né? Agradecer mais uma vez ao Ramon, agradecendo também a você que nos acompanhou aqui nesse vídeo, né? Eu peço que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, comentem, né? Se concordam com o Ramon e se até mesmo se discorda com o Ramon, acho que é importante aí fazer esse debate, né? Principalmente é importante debater nesse momento bastante complicado que nós estamos vivendo, né? Curta esse vídeo no YouTube, né? Curta a nossa página no Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, compartilhe nas redes sociais, siga a gente no Instagram e também acompanhe o nosso o blog do Mesa de Debates, onde, né, tem posições, né, minhas e também do meu colega André, e não as posições dos entrevistados, que também são importantes. Então, a gente quer levar esse debate aqui para vocês, né, porque a gente entende da importância disso. Então, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação, né, e até a próxima, pessoal. Fui!